Amém. Vamos à palavra de Deus, então, nesta manhã. Livro de Ezequiel, capítulo 47. Vamos ler aqui alguns versículos. Diz assim: Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. Eu vou te pedir para repetir comigo uma expressão que tem no versículo 1, que diz assim: depois disso me fez voltar. Você pode dizer comigo? De novo, depois disso me fez voltar. Amém. Esse texto é um texto extraordinário, um texto emblemático, e eu sei que, inclusive, vocês já trabalharam esse texto aqui algumas vezes, e a gente quase que pregou esse texto concomitantemente nas duas igrejas, e sei que Deus ainda tem muito a falar nesse texto, porque ele é um texto muito emblemático. Um texto que contém nele mesmo uma série de codificação divina para o momento que nós estamos vivendo e para aquilo que nós estamos esperando de Deus num futuro próximo. E, portanto, eu não vou gastar muito tempo com a retórica do texto em si, que eu acabei de ler, porque o propósito aqui é te mostrar uma outra coisa que tem a ver com toda a visão de Ezequiel. Não sei quantos já tiveram a curiosidade de ler Ezequiel do capítulo 40 até o 48. São 8 capítulos, né? E esses 8 capítulos contêm uma visão só. Alguns dizem que é a maior visão da Bíblia, maior até do que o Apocalipse, porque o Apocalipse foi uma série de visões. Ezequiel 40 começa com Ezequiel sendo arrebatado em espírito e tendo uma visão, e esta visão vai até o capítulo 48. E, portanto, era um homem de uma mente extraordinária. Deus escolhe pessoas certas para a missão correta. Quando ele volta daquela visão, ele tem que escrever tudo o que ele viu, e ele começa a escrever aquilo com riqueza de detalhes, e uma série de medidas, uma série de coisas. É um texto até difícil de ler, porque você precisa de foco. Você precisa começar a ler o capítulo 40, e você precisa de foco, para ir lendo até o final do 48. Mas é a única forma de você poder alcançar o que eu quero mostrar para você aqui hoje, por exemplo. Que o capítulo 47, portanto, o penúltimo capítulo do livro, o livro termina no 48, o capítulo 47 já é uma espécie de consumação daquilo que Deus estava mostrando para Ezequiel desde o capítulo 40. E deixa eu lembrar para vocês uma coisa, que no capítulo 37 de Ezequiel, tem aquela visão extraordinária do vale de ossos secos, né? Eu acho que todo mundo lembra. Deus mostra para Ezequiel, numa visão, a nação de Israel como um vale de ossos sequíssimos, diz a Bíblia, e o Senhor pergunta para Ezequiel: podem reviver esses ossos? E Ezequiel dá uma resposta inteligente, que provavelmente é que eu também daria. Ele diz assim: Senhor, tu sabes. Tipo assim, eu é que não sei. Tu sabes, um vale, um cemitério de ossos secos. Senhor, tu sabes. E aí Deus então manda ele profetizar, ele profetiza, você conhece as etapas,
e então, de repente, há um exército sobremaneira excelente, um exército formado de um vale de ossos secos, e aquela visão ali era um pré-anúncio da nação de Israel dos nossos dias. Portanto, Deus pegaria um povo falido, uma nação destruída, uma nação completamente falida, que parecia mais um vale de ossos secos, e Deus faria ou extrairia desta nação falida uma nação forte, belicamente poderosa, uma nação bem armada, porque a visão ali é de um exército, uma nação bem armada, uma nação capaz de se defender, uma nação que hoje impõe respeito mundialmente falando. Vocês veem todo esse tititi aí mundial contra Israel, por causa dos assentamentos lá da faixa de Gaza e tal, e um reclama, outro reclama, mas ninguém tem coragem de fazer nada, porque o exército de Israel hoje, proporcionalmente, ele é menor do que muitos outros, mas proporcionalmente, ele é um dos exércitos mais poderosos do mundo. E faz coisas extraordinárias, porque Israel consegue fazer coisas que outros povos não conseguem. O Hamas, há um tempo atrás, emitiu uma nota dizendo que não entende o que acontece. Eles mandam os mísseis para Israel, aqueles ataques bobinhos lá do Hamas, mandam os mísseis para Israel, e eles dizem, não sei o que acontece, que os nossos mísseis desviam no ar. Eu sei o que acontece. O Deus de Israel sempre cuidou de Israel, não está sendo diferente nesses dias. Quantos podem dizer amém, Jesus? Muito bem, esta visão do 37, ela sofre um gap do 39, do 38 e 39, porque o 38 e o 39 falam de uma guerra que está por vir, tá? Que vai ser uma guerra muito estranha, porque Israel vai ser uma minoria, e virá uma coalizão de nações contra Israel, que a Bíblia chama de Gog, Magog. Israel vai derrotar todos eles de forma muito fácil. A Bíblia descreve, inclusive, como será essa batalha. Quando chega no capítulo 40, Ezequiel é arrebatado para esta visão que nós estamos falando aqui hoje. E aí ele começa a ver todo o processo de restauração plena da nação de Israel, e alguns chamam de o período de maior avivamento que o planeta Terra já viu, que será o período do milênio, que é quando Satanás estará preso por 1000 anos, os demônios estarão todos desativados, a iniquidade na terra chegará a nível quase zero, e Israel estará absoluto, pleno, com todas as suas fronteiras restauradas, e todos os reis da terra terão que ir a Jerusalém para prestar culto ao Messias, ao Senhor, que estará assentado em Jerusalém, governando o próprio planeta Terra. Então, não dá para imaginar um avivamento maior do que esse. É a plenitude de Deus na terra, porque depois disso, só mesmo a eternidade, quando então todos, absolutamente todos os salvos, estarão vivendo na presença de Deus, para a glória do seu santo nome. Quantos entenderam até aqui? Dá um glória a Deus. No capítulo 47, o que Ezequiel está vendo? Ele está vendo o momento em que a nação de Israel se torna plena, e começa a fluir o rio de Deus, que é o rio que restaura todas as coisas. O texto chega a dizer que por onde essas águas passam, absolutamente tudo volta a viver. Para você ter uma ideia, tem um mar no Oriente Médio chamado de Mar Morto. E ele não tem esse nome por acaso. Ele tem um grau de salinidade cerca de 90% maior do que os mares de um modo geral. Lá não sobrevive nada, nem bactéria, não tem nada no Mar Morto, a não ser água e sal. Não tem peixe, não tem caranguejo, não tem camarão, não tem nada. Nada vive lá. Todas as pessoas que entram no Mar Morto boiam, porque a densidade do sal é tão grande que você pode pular do jeito que você quiser, que você vai boiar. Ninguém afunda no Mar Morto. E a Bíblia diz que quando Jesus vier, ele vai pisar no Monte das Oliveiras, o monte vai trincar, vai rachar no meio. Há um aquífero que já foi descoberto, inclusive, há uns 30 anos atrás, debaixo da cidade de Jerusalém, um aquífero imenso, muito parecido
com o aquífero que tem no Brasil, que são milhões e milhões de galões de água, e o Senhor vai trincar a terra, esse rio vai brotar do chão, debaixo da terra, e ele vai fluir em todas as direções, e a Bíblia diz que ele vai restaurar o mar morto. Ele vai fluir para dentro do mar e ele vai restaurar o mar morto. E há uma promessa aqui um pouco mais embaixo no texto, de que o mar morto vai ser curado de tal forma que os peixes do mar morto serão em grande abundância, como no grande mar, que é o mar Mediterrâneo. É um dos melhores mares para se pescar no planeta, é o mar Mediterrâneo, muito rico de peixes, e o mar morto será completamente restaurado. Eu abro um parênteses aqui para dizer algo para você: não importa o que esteja morto ou desmaiado na sua vida, Deus é poderoso para restaurar. O rio de Deus pode restaurar todas as coisas. Digam glória a Deus. E nesta manhã ele está fluindo aqui. Muito bem, mas o meu foco hoje é o seguinte: tudo isso que eu falei aqui, pelo menos a igreja aqui já ouviu, pastor Diego já andou ministrando sobre isso aqui. Então eu quero focar em outra coisa. Eu quero focar no que é o tema da mensagem. Depois disso me fez voltar. A palavra voltar te lembra o quê? Se eu falar que eu estou voltando aqui hoje, o que significa? Que eu já estive aqui antes, não é verdade? Então o que Ezequiel está dizendo é: depois disso me fez voltar à entrada da casa. O que significa que esse momento aqui do versículo 1 do capítulo 47 não é o primeiro momento da visão que Ezequiel estava indo naquele lugar onde agora ele ia ver uma água brotando. Ele está vendo a água brotando agora pela primeira vez, mas não é a primeira vez que ele está no local onde ele viu a água brotando agora. Por isso que ele está dizendo: depois disso me fez voltar. O Senhor pega ele, depois de algumas coisas que eu vou descrever para você daqui a pouco, pega ele, e é uma manifestação do Senhor, é o que tudo indica naquela visão, pega ele e leva ele na entrada. E é tão interessante que tanto o tabernáculo quanto o templo de Israel foram construídos por ordem de Deus para ficar de frente para o nascer do sol. E eu ouvi uma vez um rabino judeu, aquele que ia lá em casa me dar aula, ele dizer uma coisa interessante, que eu nunca encontrei uma explicação assim, cabal, final para isso. Por que Deus escolheu o nascer do sol do que qualquer outro lado do planeta Terra? E aí um rabino judeu me disse o seguinte: porque a mensagem de Deus é que ele é um Deus de recomeços, um Deus de novo nascimento. Se o templo ficasse voltado para o pôr do sol, ele seria um Deus de morte, um Deus de finalizações. Não, ele é um Deus de começos, ele é um Deus de restaurações, ele é um Deus de novos começos e novo nascimento. Toda vez que o sol se nasce, lembre-se que Deus está te dando uma nova oportunidade. Por isso que ele é especialista em restaurar coisas, ele é especialista em restaurar a vida das pessoas, ele é especialista em restaurar histórias, restaurar situações de fracasso, ele traz de volta à luz. Por isso ele coloca o seu tempo de volta voltado para o sol. Ou seja, o nosso Deus, ele é cíclico, ele criou a vida para funcionar de forma cíclica, para que você entenda que nenhum problema é um fim em si mesmo, nenhuma tragédia é um fim em si mesmo, nenhuma perda é um fim em si mesmo, nenhuma dúvida é um fim em si mesmo, nenhum fracasso é um fim em si mesmo. Os problemas do seu casamento não são fim em si mesmo, os problemas do teu filho não são fim em si mesmo, os teus problemas financeiros não são fim em si mesmo. Deus é Deus de restaurações. O templo ficava de frente para o oriente, e o que Ezequiel está dizendo aqui é isso. Ele diz: depois disto, nós vamos falar disso, ele diz: ele me fez voltar à entrada do templo que dá para o oriente. E quando eu voltei, eu vi umas águas merejando lá do lado sul do altar. Tinha umas águas brotando. Então o que nós precisamos entender é:
por que que essas águas só brotaram agora no capítulo 47? Se Ezequiel está nessa visão desde o capítulo 40, e nós precisamos entender também o que é esse disso. Diga comigo, depois disso. De novo, depois disso. Então nós vamos entender o que é esse depois disso, tá? O curioso é que, quando Ezequiel volta dessa vez, ele olha e ele está andando com o anjo, e o pastor Diego disse uma coisa muito interessante numa das mensagens, né, que ele pregou aqui, que o anjo não apontou para ele: Ezequiel, dá uma olhadinha lá, olha lá, está vendo lá que está brotando uma água ali, Ezequiel, olha lá. O anjo não mostrou nada para ele, o anjo só está passando com ele, e é interessante que você percebe que o anjo queria realmente que ele percebesse por si mesmo, já que ele tinha estado ali outras vezes naquele mesmo lugar. Eu vou mostrar para você no texto, no mesmo lugar, o anjo queria que ele visse por conta própria. E aí ele vai passando, ele diz, relatando o texto, diz que eu olhei e vi que brotavam umas águas do lado sul do altar. Ele estava de frente, portanto ele estava olhando para o ocidente, porque o prédio olha para o oriente. Ele estava de frente olhando para o ocidente, e ele viu do lado esquerdo dele, que é o lado direito do altar, ele viu lá do sul do altar, ele viu então brotando essas águas, tá? Por isso que ele diz, me fez voltar. Digo, me fez voltar. Sabe quando você está, já tentou algumas coisas na vida, você tentou e deram errado? Você pelejou, lutou, tentou abrir um negócio, deu errado. Você tentou casamento, deu errado. Você tentou um ministério, deu errado. Você tentou uma série de coisas e você jura que não tem mais jeito. Mais ou menos como aquela situação da pesca maravilhosa dos discípulos, que passaram a noite inteira tentando pescar, e de repente Jesus vem e faz eles voltarem para o mesmo lugar. Jesus levou eles para o mesmo lugar do fracasso, para o mesmo lugar onde a coisa deu errada, e quando eles voltam agora, segundo a ordem de Deus, eles chegam lá no mesmo lugar onde não tinha peixe, e os peixes estão todos lá esperando por eles. Tem alguém me ouvindo aqui hoje? Eles voltaram para o mesmo lugar. Deixa eu te dizer uma coisa, nesta manhã e daqui para frente, eu quero te dizer: espere, tenha expectativa de que Deus faça você voltar para lugares e situações onde você se sentiu derrotado no passado, onde não brotava nada, e você desta vez vai ver brotando água lá. Quando você voltar lá por ordem de Deus, vai ter alguma coisa brotando lá. Quando eu cheguei aqui, eu tentei montar uma empresa de pintura. E tal, peleja daqui, luta dali, peleja dali, deu errado, não deu certo, deu errado. Tentei, pelejei, arrumei escada, arrumei carro, tentei de todo jeito, deu errado. Aí arrumei um emprego num Taco Bell, fui ser gerente de um Taco Bell. Trabalhei no Taco Bell um tempo, foi bom, porque me ajudou um pouco no meu inglês tupiniquim, me ajudou um pouquinho, foi bom, mas não era o que eu queria trabalhar para mim mesmo, eu queria ganhar mais, queria ganhar melhor. Tentei e não deu certo. Depois de um certo tempo, eu voltei lá. Diga, voltei lá. Voltei no mesmo lugar, na mesma tentativa, e dessa vez deu certo. Deus abriu portas, abençoou minha companhia na época, as coisas deram certo. Escute o que eu vou te falar, não desista. Deus te fará voltar lá de novo. E é tão maravilhoso quando as coisas acontecem debaixo do sobrenatural de Deus. Quando as coisas acontecem debaixo de uma ordem de Deus, debaixo de um sobrenatural, é impressionante. Porque aquelas dificuldades humanas que você tinha antes para fazer a coisa acontecer, de repente Deus elimina aquilo. Agora escute bem, se você desistir de voltar, esse voltar significa tentar de novo, faz de novo. Vira para o seu vizinho e fala assim, tente de novo. Fala, tenta mais uma vez. Talvez seja em relação ao seu casamento, talvez seja profissional, talvez é a sua vida espiritual, eu não sei. Tenta de novo. Deixa Deus te levar lá outra vez, que você pode ter uma surpresa desta vez quando você passar pelo mesmo lugar. Digam glória a Deus. Bom, aí quando ele fala
Depois disso, eu fui atrás desse disso. Eu falei, o que é esse isso que fez com que essa outra passagem de Ezequiel pelo mesmo lugar desse um resultado diferente? E aí eu mapeei a visão de Ezequiel, do capítulo 40 ao 48, e eu descobri pelo menos 4 fases dessa experiência de Ezequiel que ele teve com o Senhor. A primeira fase é a fase das medidas. A fase mais difícil de ler a visão toda é do capítulo 40 ao 43. Essa é a fase mais difícil. Por quê? Porque parece não ter nada interessante. Eu ia até trazer hoje aqui, eu fiz uma cana de medir, que o capítulo 40 fala de uma cana de medir, que o Senhor tinha nas mãos uma cana de medir. Mas só para você ter mais ou menos uma ideia, imagina essa beirada aqui, essa cana de medir, ela viria mais ou menos aqui. Era uma vara e ela estava subdividida em 6 côvados. O côvado na Bíblia é da ponta do cotovelo, da ponta do cotovelo à ponta desse dedo maior. Esse é o côvado da Bíblia. Toda vez que você ouvir falar em côvado, é daqui até aqui. Mas no livro de Ezequiel é diferente. No livro de Ezequiel, ele adiciona mais 4 dedos. Então, ele pega essa medida do côvado e adiciona mais 4 dedos. Essa é a medida do côvado de Ezequiel. E ele diz que a vara de medir, que estava nas mãos do Senhor, tinha 6 côvados. Então, tinha 6 disso aqui. E ela iria mais ou menos lá perto daquele stand. E o Senhor, com aquela vara de medir, começa a tomar medidas. Então, do 40 ao 43 é um negócio meio enjoado, porque mediu mais não sei quantos côvados, mediu a torre tinha tantos côvados, e o muro tinha não sei quantos côvados, e a frente tinha não sei quantos côvados, e você vai lendo aquilo. Se você não é um estudante da Bíblia e não tem foco, você para e vai ler outra coisa. Vai ler a história de Ruth, que é um negócio romântico, vai ler a história de Esté, que é uma historinha bacaninha, você desiste. Mas aí é que está, tem revelação nessas coisas. Diga comigo, nada na Bíblia é por acaso. Então a primeira fase é a fase das medidas. Eu estou dividindo em 4 fases para você entender o que é esse depois disso me fez voltar. A primeira fase é a fase das medidas, ou seja, se você não passar pela fase das medidas, que é uma fase enjoada, é a fase da conferência. É quando Deus confere a minha vida e a sua vida, são as medidas. Então Deus vem e ele começa a conferir. E aquilo que está desbalanceado na nossa vida, ele vai expor. Porque ele tem uma cana de medir. É muito bom quando você está lidando com uma pessoa que faz um guessing, né? Eu acho que tem 35 pés aqui, eu acho. Ok. Se tiver 38, 42, 29, fica tudo no esquecimento. Por quê? Porque não é medida, são opiniões, é um guessing. Deus não trabalha com guessing. Deus não olha para você e fala, eu acho que você está ok. Eu acho que a sua vida está ok. Eu acho que a sua vida espiritual está tranquilo. Eu acho que a sua família está ótimo. Não, do jeito que está, passa. Não existe isso com Deus. Deus anda com uma cana de medir. E ele mede mesmo, ele não tem problema em medir. Sabe por que ele não tem problema em medir? Porque ele tem poder para restaurar o que está errado. Que o maravilhoso de Deus é que ele não sai medindo com a cana para poder te pressionar, ou para poder te expor ou te envergonhar. Deus é tão fantástico, irmãos. Olha o que ele fez com Jonas. Jonas, vai para Nínive. Vou nada. Não vou mesmo, eu vou para, para outro canto. Desce para Jope, compra lá uma passagem para ir não sei para onde. Deus ficou calado. Você não ouve a voz de Deus mais daí para frente. Calado. Mas Deus tem uma vara de medir. Deus tem uma cana na mão. Mas não é para fazer caldo de cana, não. É para medir a sua vida. E Jonas, bonitão, entra no navio, compra uma passagem, primeira classe, porque desceu para o porão, onde tinha cama, tinha tudo. O cara era fino. Deita lá, todo tranquilão. Vou tirar umas férias em Tarsis.
Daí a pouco acorda com o navio sacolejando, aquela coisa, e vai para lá e vai para cá, o povo gritando, socorro, joga essa caixa no mar, agora joga isso aqui, agora joga aquilo, e aquela luta. De repente vem Jonas, aí eles chegam e veem Jonas dormindo. O que é que você está fazendo dormindo aí, rapaz? A gente desse sufoco aqui. Não, é o seguinte, o problema aqui sou eu. Você tem noção do poder desse statement, dessa declaração? Quando você chega ao ponto de admitir que o problema do negócio é você? Quando você para de jogar a culpa no outro? O problema é a minha esposa, o problema é o meu marido, o problema é o meu vizinho, o problema é o meu patrão, o problema é não sei o quê, o problema é isso. E o mar continua revolto, e você botando a culpa em alguém. Deixa eu mudar para o lado de cá, espera um pouquinho. E aí, quando você vai colocando a culpa em alguém, o que acontece? O navio afunda, por isso que os navios afundam. Será que eu estou falando com alguém aqui hoje? Eu tenho autoridade para te falar o que eu estou te falando. Eu tenho autoridade, eu sei o que é chegar com um navio na beira do precipício. Enquanto você não tem coragem de dizer, o problema sou eu, não tem conserto o problema. E Jonas, podem falar o que quiser de Jonas. Que Jonas foi desobediente. Que Jonas depois reclamou porque os ninivitas se arrependeram. Porque Jonas ficou bravo porque a boboreira morreu. Fala o que quiser de Jonas. Mas Jonas não transferia a culpa dele para ninguém. Quando chegaram para Jonas, você não está vendo o que está acontecendo? Meu amigo, pode parar de pelejar, para de lutar, porque o problema aqui sou eu. Diga comigo, o problema sou eu. Mas vira para quem está do seu lado, e se for parente, melhor ainda. Vira e fala assim, o problema sou eu, não é você. Agora completa e diz assim, me joga no mar. Mas o ponto que eu quero mostrar é o seguinte, aquela peleja, e Jonas vai, é barriga do peixe, e tal, e clama, chora, e Deus calado. Porque uma coisa que nós temos que entender é que Deus não se esforça para nos convencer de nada. Deus é absoluto, Ele sabe quem Ele é, Ele sabe o poder da palavra dEle, Ele diz uma vez para você, você não quer obedecer, Ele se cala e espera você se convencer lá na frente. Porque Deus é absoluto, Ele não vai perder tempo comigo e contigo. E Deus está calado. Aí Jonas bate cabeça, aquela luta, peixe engole, aquela coisa. Daqui a pouco o peixe vai lá e põe Jonas para fora na beira da praia. Tá lá. Agora imagina a cena de Jonas jogado igual um trapo lá na beira da praia, todo lambuzado daquela gosma de peixe. Não estava bonitinho igual você está, com roupinha de domingo, né, cabelinho penteado, ajeitadinho, todo bacana, não, todo gosmento, jogado lá igual um mulambo na beira da praia. Você ia querer aquele profeta? Não. Eu ia querer? Não. Alguém ia querer? Não. Deus quer? Quer. Deus quer. Porque Ele tem uma vara de medir e Ele sabe exatamente as medidas para consertar a sua vida. Ele sabe. Então, quando ele pega Ezequiel e fala, Ezequiel, vem cá que eu vou te dar a visão mais longa da Bíblia, Ezequiel. Se prepara, porque é forte, Ezequiel. Aí imagina se fosse eu, você, meu Deus, é agora. Santo, meu Deus, acho que eu vou ver o trono brilhando, eu vou ver pedras de safira, eu vou ver os muros de Jerusalém. Não, você chega lá e encontra o Senhor com uma cana de medir e aquele negócio boring. Tantos pés, tantos côvados, uma torre de não sei o que lá, um muro de não sei o que, um altar de não sei o que, e aquela medida. Eu acho que se fosse um de nós, a gente ia falar, Senhor, pula, próximo. Dá para mostrar o restante, o que vem depois? Não, diga comigo, as medidas são essenciais para o que vem em seguida. Por quê? Porque em seguida, isso aqui vai até o capítulo 43, mais ou menos. Quando chega no capítulo 43, versículo 1, coloca para mim o texto aí, por favor.
Ezequiel 43, versículo 1. Acontece algo. Logo depois que as medidas são tomadas, do templo e da cidade. Não vai dar tempo, lógico, de falar da diferença, mas ele mediu a cidade e mediu o templo. Mediu os detalhes do templo. Quando chega no 43, que ele termina essa parte mais enjoada das medidas, ele chega nesse ponto aqui, que diz: então me levou à porta que dá para o Oriente. Diga, porta do Oriente. Que porta é essa? Mas qual é a porta? É a mesma do 47. É a mesma. O Senhor está levando ele na porta, onde no 47 ele vai ver um rio fluindo. Mas por que o rio ainda não está fluindo no 43? Porque tinha algo que precisava entrar no templo. Escute bem, o fluir do rio é para a cidade. O fluir do rio não é para a igreja. O fluir do rio é para a cidade. Mas para o rio fluir da cidade, deixa o texto aí, varão. Verso 2. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente. E a sua voz... O que Ezequiel viu merejando lá no capítulo 47? E a sua voz era como voz de muitas águas. Cadê a igreja? Está aqui ainda? E a terra resplandecia com a glória dele. Então a primeira coisa, para a gente chegar no depois disso, são as medidas. Não fuja das medidas de Deus. Diga comigo, eu não posso fugir das medidas de Deus. Número 2, se eu quero o rio fluindo para fora na cidade, eu preciso ter a glória entrando dentro da igreja. Porque se a glória não entrar, não tem como fluir rio. Até que tem, mas vai ser um rio meio sujo, meio barrento. Esse rio vai fazer outra coisa. Ele não vai conseguir fazer o que o rio da vida faz, porque é uma extensão do rio da vida, que é restaurar tudo o que ele encontra pelo caminho. Vocês estão vendo a cidade de Chelsea como é que é? Vocês estão vendo? Meu Deus, quanto tempo que Deus levaria para restaurar essa cidade, hein? Meu Deus, deve ser muito tempo. Nós vamos ter que ficar aqui muitos anos, sei lá, umas 3 décadas, para Deus restaurar a cidade de Chelsea. Você já ouviu falar em Charles Finney? Conhece a história de Charles Finney? Ele foi pastorear uma cidade em Nova York, uma cidade tão maligna, tão ruim, que ele, que era um avivalista, quando ele chegou na cidade, ele falou: Senhor, o Senhor me trouxe para esta cidade. Para esta cidade, Senhor. Aí ele foi orar a Deus, tinha muita intimidade com Deus, ele foi orar a Deus e falando: poxa, Senhor, ele tinha saído de uma cidade chamada North Adams, no norte de Nova York, uma cidade bonitinha, onde já estava acontecendo o mover de Deus, a igreja crescendo, tudo bonitinho. Deus pega ele e leva para esta cidade chamada Rochester, em Nova York, no estado de Nova York. Quando ele chega lá, um caos, drogas, crime em alto nível, e gente que não queria ouvir aquela situação toda. Aí ele foi orar e falou: Senhor, poxa, o que o Senhor fez comigo? O Senhor me tirou lá de Adams, de North Adams, e o Senhor me trouxe aqui para Rochester, para essa cidade, dessa situação, do jeito que está, Senhor. Senhor, por que o Senhor me trouxe para cá? Aí o Espírito Santo virou para ele e falou assim: não seria exatamente por causa disso que eu te trouxe para cá? Você quer que eu te leve para onde as coisas já estão prontas? Você quer que eu te leve para onde o rio já está fluindo? Se o rio já está fluindo, eu não preciso de você lá. Revive Community Church. Deus não precisaria de vocês aqui se o rio já estivesse fluindo. Deus precisa de vocês aqui exatamente porque o rio ainda não fluiu nesta cidade. E o rio não fluiu ainda nesta cidade porque a glória ainda não entrou nas igrejas. Aí, meu amigo, sabe o que aconteceu com Rochester? Quando
Ele entendeu que Deus falou com ele. Não, é você mesmo, é você o cara, tipo Gideão, né? Vai você e livra Israel das mãos dos midianitas. Gideão esperando a cavalaria. Senhor, quando que chega a cavalaria? Não, você é a cavalaria. Fala para o seu vizinho aí, a cavalaria é você. Eu estava assistindo um filme, Oswaldo, um dia atrás, e aquele ator negro, muito engraçado, que eu esqueci o nome dele, que faz filme de policial, mas bem-humorado. E aí, ele chegou num lugar onde tinha um tiroteio, tinha uma situação acontecendo, e ele virou e falou assim, call the police! Aí o cara falou assim, you are the police. A polícia é você, tipo, se vira. Meu irmão, como disse uma vez o grande sábio, se vira. Se vira, você é a cavalaria. Aprenda a tocar trombeta, aprenda a cavalgar no cavalo, aprenda a manejar a espada, aprenda a usar a lança, aprenda, coloca a armadura, se vira, porque não há outro, é você. É você. Agora, quando a glória entra, quando a glória de Deus entra, e eu quero dar uma boa notícia nesta manhã, a glória de Deus já está se instalando aqui neste lugar. Eu não diria isso se eu realmente não pensasse isso, não acreditasse nisso. A glória de Deus já está se instalando neste lugar. E olha só, deixa o texto para mim na tela, o campeão. Só tira se eu pedir para tirar, por favor. Eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do Oriente, ponto e vírgula. E a sua voz era como a voz de muitas águas. Agora escute bem, aqui vai um tip, tá? Esse aqui vai de graça. Aqui está a voz do Deus de Israel. Aqui está. Essa é a minha Bíblia, não é o... Oh, a voz do Deus de Israel é um tablete da Samsung? Não, é a Bíblia. Levante a sua Bíblia aí. Telefone, Bíblia, tablet, levanta aí. E diga comigo, aqui está a voz do Deus de Israel. Então agora escute bem. Quando você abre ela, você vê um monte de letras. E ela mesma diz que a letra mata. A letra mata. Mas quando a glória vem, que é o momento em que o Espírito se assenhora da igreja, esta palavra se torna as águas que vão fluir depois. Voz de muitas águas. Ezequiel não sabe, mas essas águas ali, as mesmas águas, ele vai ver fluindo depois no capítulo 47. Então você precisa, sabe de quê? Diga comigo, pacto com a palavra de Deus. Pactuar com a palavra de Deus é o grande segredo. E vocês fazem isso muito bem. Vocês têm um grande pregador, vocês têm bons ensinadores, pregadores aqui, estudam a palavra. Esse é o segredo. Mas entenda, se você não está envolvido com o ensino da igreja, entenda que você está remando o contrário, você está remando para trás. Porque quando a glória entra, a voz se torna som de água. Ou seja, há uma mudança, há uma amplificação no poder desta palavra. Muda tudo. Digam glória a Deus. Terceira coisa. Capítulo 44, verso 23. 44, 23. E a meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o impuro e o puro. Depois que passa a fase das medidas, a glória vem. Não há glória sem que estejamos ok com as medidas de Deus. Você pode repetir o que eu disse? Não há glória
Primeira fase é a medida. Acerta a sua vida. Quando você acertar a sua vida, a glória vem. Quando a glória vem, há um impulso divino para eu começar a separar. Para eu aprender a separar o que é santo e o que é profano, o que é impuro e o que é puro. Escute bem, nós não temos esse impulso de nós mesmos. Não temos. Se eu disser para você que em mim, Jefferson Neto, não habita bem algum, te assusta? Te assusta? E se Paulo te disser que nele não habita bem algum? O grande apóstolo da igreja, dos gentios, que chegou na cara dura, na tora, assim, pá, sem filtro, e falou assim: eu tenho uma notícia para dar para vocês. Fala, grandioso apóstolo Paulo, ó grandioso guru dos gentios, diga: em mim não habita bem algum. Aí diga comigo assim: oh. Em mim não habita bem algum. Eu preciso que a glória entre, para que o clamor se levante por pureza e por justiça. Senão nada acontece. A glória não entra, o rio não flui. É por isso que cada vez que passa tem mais igrejas na cidade e a cidade está piorando. Vocês não percebem que a cidade piora a cada dia, sendo que as igrejas aumentam? O que está de errado, pelo amor de Deus? O que está de errado? O que está de errado é que as medidas são ignoradas, por isso a glória não vem, e nós não sabemos separar o que é puro e o que é impuro. Não sabemos mais. Mas o Senhor levou Ezequiel. Olha aí, Ezequiel, está vendo aí? Ó, as medidas são essas, olha a glória vindo. Agora ensina todo mundo a separar o que é puro do impuro. Mas ainda não chegou no 47. Aí acontece uma última coisa. Uma última coisa. 46, 24, põe aí. 46, 24, escuta bem. Depois disso tudo, tem lá mais umas medidas para conferir e tal. Ele precisa também conhecer o layout do edifício, do templo, que é uma outra aplicação, que a gente pode fazer um outro dia. Mas aí, quando chega no reconhecimento do layout, ele chega atrás do templo, na parte norte do templo, e tem umas câmaras lá. E aí o Senhor vem com ele e mostra para ele as câmaras. Uma câmara aqui, outra câmara ali, tá. E aí chega numa câmara, Nora, grande, uma câmara bonita, último versículo do 46. Chega numa câmara bacana, Ezequiel olha e fala assim: uau, que câmara é essa? Aí o Senhor diz: então me disse, estas são as cozinhas, onde os ministros da casa cozerão o sacrifício do povo. Essa é a parte que você não quer escutar. Vem cá, Ronan, por favor, pastor Ronan, me ajuda aqui. Deita aqui, please. Deitar no chão, deita, igual quando você faz na sua cama, lá na sua casa. Deita aí. Aê, e está na posição certinha, meu Deus, que maravilha. Posição certa. Deixa eu arrumar um cutelo aqui. Esse cutelo aqui, esse está mais pesado, né? Esse corta melhor. Nós estamos vivendo na geração da igreja Nutella. Sabe o que é a igreja Nutella? É aquela igreja que não aguenta ver sangue. Meu Deus, o pastor pisou na minha unha, está sangrando. Meu Deus, cortei o meu dedo. Oh, Satanás colocou uma gilete no meu caminho. É a igreja Nutella.
É a igreja que não sabe mais onde fica Romanos 12:1. Alguém pode ler aí com voz de trovão Romanos 12:1 para ver se diz a mesma coisa em toda a Bíblia? Alguém tem uma Bíblia aí? Deixa o meu texto na tela aí. Ok, deixa aí. Quem é? É o Nídio que tem aquela voz poderosa, né? Vai lá, Nídio. O que diz aí mesmo, para ver se é a mesma Bíblia que eu tenho? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é vosso culto racional. Ai, não vai ter jeito, Ronan. Não vai ter jeito, meu filho, é hoje. Senhor, que câmara bonita. O que é isso aqui? É o departamento infantil? Não. O que é isso aqui, senhor? É a sala de oração do pastor? Não. É o gabinete pastoral? Não. Senhor, mas que câmara maravilhosa é esta? Essa câmara é onde eles cozinham o sacrifício do povo. Cadê o seu sacrifício? Você trouxe sacrifício hoje aqui de manhã? Ou você só veio cantar, só veio participar da igreja bacana, glória a Deus, graças a Deus consegui registrar, hoje eu estou no culto, aí vem, participa, agora eu estou leve o resto do domingo, o resto da semana. É isso que você veio fazer? Ou você veio aqui degolar o seu próprio pescoço diante do Senhor? Você veio oferecer um sacrifício. E quando você vem, você sabe o que o Senhor tem na mão? O Senhor tem na mão um cutelo, igual aquele de Abraão. E você vem e o Senhor fica com o cutelo na mão esperando para ver qual é o momento que você vai render tudo. Qual é o momento que você vai entregar absolutamente tudo, porque o prazer dele é passar o cutelo. Sabe o que isso significa? Significa a rendição, a entrega. O meu ego morre. Porque eu quero tanto que a glória entre. Eu quero tanto que o rio flua, que eu não tenho problema nenhum de oferecer o meu corpo em sacrifício. Sabe por que o texto ali diz corpo? Não diz espírito nem alma, porque o problema é o corpo. O problema é o corpo. O corpo não quer orar, o corpo não quer jejuar, o corpo quer picanha. O corpo quer o holocausto. O corpo não quer oração, jejum, ficar de joelhos na presença de Deus por 1 hora. O corpo não quer orar de madrugada, aquele que de madrugada me busca me achará. Então o Senhor está dizendo o seguinte: sacrifica o teu corpo como sacrifício vivo. Sacrifica os teus impulsos. Eu acho que você já foi sacrificado bastante, companheiro. Levanta um novo homem. Fernanda, ó, daqui para frente, minha filha. Uracataramasuri antarabás. Sentindo Deus aqui muito forte nesta manhã. Verso 23, 46, 23. E um muro havia ao redor delas, ao redor das 4. Eram 4. E havia cozinhas feitas por baixo dos muros ao redor. Até isso aqui tem revelação. Sabe o que isso significa? Que ninguém vai ver o seu sacrifício. Não tem aplauso, irmã, para sacrifício. A plateia está do lado de fora, não está sabendo que o teu sangue está correndo lá. Não tem aplauso. Oh, meu Deus, olha que sacrifício lindo. Aplauso, irmão, aplauso, aplauso. Oh, meu Deus. Tremendo, parabéns, irmão, que sacrifício maravilhoso. Ninguém nunca vai ver o seu. Tem muralhas enormes em volta para que você se sacrifique, só Deus enxergue.
Só Deus veja. Agora aqui está a maravilha, porque só Ele vê, Ele te recompensa de uma forma que surpreende as pessoas à sua volta. Porque Ele diz, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. Porque o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. É um passo além. Diga, é um passo além. Diga, Senhor, me ajuda a dar um passo além. Um passo além. Aí, meu filho, começam a acontecer as coisas, a glória começa a brilhar em você, a unção começa a brotar, e as pessoas não entendem muito bem. O que está acontecendo com fulano de tal? Não sei. Por quê? Porque eles não viram o sacrifício. Eles não assistiram. O sacrifício é secreto. É você e Deus nas câmaras secretas. Digam glória a Deus. Aí termina o capítulo 46 falando sobre isso. Ou aquilo ali é o sacrifício do povo. Eles estão cozinhando o sacrifício do povo. E eu tenho uma suspeita, Ronan. É suspeita minha, o texto não diz, é suspeita. Mas eu acho que eles cozinhavam em fogo baixo. Porque demora mais. Você está esperneando e tal, diz aquela história, quer cozinhar rã, coloque ela na água fria e põe a panela no fogo com a água fria, porque ela vai, daqui a pouco está morna, ela está comfortable, né? E está botando as perninhas para lá, para cá, tudo bonitinho. Daí a pouco esquenta um pouquinho mais na hora. Você gosta de rã, né? Que é uma rã fritinha. Gosta, não gosta? Gosta. Daqui a pouco está morno e tal. Daí a pouco é estranho, mas espera um pouquinho, isso aqui está morno demais. Daí a pouco já era, a água já está fervendo. Se você tentar colocá-la na água fervente, quando ela toca, ela pula lá em cima, você só vai achar ela lá no mangue. Quando chega no capítulo 47, versículo 1, está com as 4 coisas em mente? Diz assim, depois disso, me fez voltar. Ezequiel, vamos ali na... Tem uma palavra de Deus para você, vem cá. Depois você passa álcool gel na mão aí, vem cá. Como é seu nome? Felipe. Ezequiel, vamos ali na porta do Oriente? De novo, senhor. Já me levou lá 3 vezes. Deixa eu mostrar para vocês aqui o texto. Olha aqui. No capítulo 40, versículo 24, ele está do lado sul, onde a água brota. Ele não vê a água brotando. No 42:15, ele está de frente para a porta do Oriente. Não tem água brotando. No 44:1, ele está de volta na porta do Oriente. Não tem água brotando. No 44:23, ele está de volta na mesma porta do Oriente e não tem água brotando. Quando chega no 47, ele diz assim, depois disso. Diga comigo, depois disso. Me fez voltar. Ezequiel, vamos ali na porta do Oriente? De novo, senhor. 4 vezes naquela mesma porta. Outra vez, senhor. O senhor já falou que ia me abençoar várias vezes, o senhor usou 3 profetas, o senhor falou que ia abrir aquela porta. Pai, o senhor falou que ia abençoar minha família, o senhor falou que ia me abrir uma porta financeira, o senhor me prometeu tanta coisa, o senhor já falou 4 vezes a mesma coisa. Mas vamos ali agora na porta do Oriente? Bom, as medidas estão ok? Estão. Você gravou todas as medidas? Gravei. Você viu a glória entrando? Vi. Você viu o sacrifício do povo cozinhando lá? Você sabe separar o puro do impuro? Sei. Você viu o sacrifício lá cozinhando? Vi. Então agora vem cá. E aí vem o anjo. E o anjo está assim, ó. Mas Ezequiel, agora você é o anjo, fica aqui, eu sou Ezequiel. Promovido rápido, hein? E o anjo está, aí o Ezequiel.
tem um negócio ali que não tinha antes. O senhor está vendo? Tem um negócio ali. Tem um negócio ali que não tinha, não tem? Aí Ezequiel volta, pega uma caneta e diz: Ele me fez voltar lá no mesmo lugar onde nada fluía antes. Oh. E tinha uma águazinha, tinha umas goteiras, um negócio ali minando do lado sul do altar. E o Senhor está com uma cana de medir na mão, falou: Ezequiel, chega aqui. 1, 2, 3, 4. A cana tinha 6 pés. Divide aí 1000 por 6, que eu já não lembro mais, eu acho que é 166. 166 vezes. Imagina uma cana dali até aqui, desse tamanho, com 6 côvados, para medir 1000 côvados. E Ezequiel está olhando e o Senhor pega aquela cana e vai. 1, 2, 3, 5, 130, 140 e vai. Escuta bem o que eu vou te dizer. Isso aqui agora vai um nugget aí para você. Deus está gastando tempo com o seu projeto de vida. Ele não está fazendo nada sabe, de qualquer maneira. Ele não está fazendo nada pelos cantos, ele está gastando tempo. Medindo, 166 vezes. Alguém confere aí para mim, mas eu acho que é isso. 166 vezes. Aí chega lá, tum. Ezequiel, anda isso que eu medi aí agora. Vem andando para cá, Ezequiel. Vem andando. E ele vai andando. E aí ele falou: opa, andei a medida, 1000 côvados, e a água dava pelos tornozelos. Quando ele termina de andar, o Senhor vai lá mais 166 vezes. Tum. Anda. Água pelos joelhos. De novo, mais 166 vezes. Água pelos lombos. Diga comigo: Deus está fazendo algo gradativo que vai inundar completamente a minha vida e esta igreja. E o Senhor te diz o seguinte: se você ousar dar mais um passo, tem promessas que estão retidas, porque Ele está esperando mais um passo, mais um grau de pacto e de compromisso. E Ele vai Ele vai abrir esse cadeado, é uma tranca, Ele vai abrir essa tranca. E essa tranca, essa porta, ela não é vertical, ela está em cima. Quando Ele abrir, o que você acha que vai acontecer? Vai derramar na sua cabeça. E Ele vai te dar, na verdade Ele já deu, mas Ele vai desbloquear, Ele vai te dar uma inteligência fora do comum para você poder pensar negócios. Você vai ter ideias assim que virão do nada e você vai colocar em prática e aquilo vai virar milhares e milhares de dólares. E eu vejo Ele te abrindo portas, inclusive em lugares que você já tentou antes, portas que você bateu, a porta não abriu, lugares onde você foi humilhado, diz o Senhor. Ele diz: eu vou te levar de volta em algum desses lugares, só para você saber que eu estou acima dessas coisas. E que eu tenho o controle da sua vida. Tudo que você tem que fazer é dar um passo a mais. Quer um conselho? Entra numa daquelas câmaras do sacrifício. Deixa Ele cozinhar você. Não retenha nada. Entrega tudo para Ele. Que você vai ter uma experiência espetacular como você nunca teve antes. Depois disso me fez voltar. Coloque-se de pé.
Digam comigo, depois disso, que eu ouvi agora, eu vou voltar lá. Lá onde eu fui envergonhado. Lá onde deu errado antes. Lá onde não tinha nada fluindo. Diga, lá onde não tinha nada fluindo. Eu vou voltar lá. Diga, Satanás, se prepare, porque eu vou voltar lá. Depois disso, dê um louvor ao Senhor, aplauda Ele, glorifique a Deus. Aleluia! Eu quero orar por você nesta manhã. Se você quiser vir aqui à frente, se quiser se espalhar por aqui, mantendo uma certa distância. Não sei se a igreja está praticando isso. Se não quiser, fica onde você está mesmo, não tem problema. Mas eu quero orar por você nesta manhã. Então a equipe que ora, por favor, vem aqui na frente, rapidinho, os irmãos da equipe que ministram. Depois disso ele me fez voltar. Deus não leva desaforo para casa, gente. Aleluia!